Meus irmãos, a paz do Senhor, vamos começar mais um trabalho, então vamos começar orando. Bendito e eterno Deus, nessa tarde, nós queremos te agradecer pela tua bonança, queremos te louvar, ó Deus, por tudo que tu tem feito por nós. Pedimos a tua graça, pedimos a tua ajuda para ir conosco neste trabalho, fazendo a tua obra. Vai neste caminho junto conosco, salvando vidas, ó Deus, e entregando a tua palavra a esta cidade de Botucatu. Amém. Meus irmãos, a partir de agora vamos começar o nosso trabalho. E o nosso trabalho essa tarde será dirigido pelo Espírito Santo. E eu creio que Deus essa tarde tem muito o que fazer aqui nesse bairro. E o nosso trabalho aqui é programado para resgatar vidas que estão aprisionadas. Em nome de Jesus, mais uma vez, nós vamos o exaltar, porque Ele é digno de toda glória e de toda honra. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, meus irmãos. E nosso amigo ouvinte que nos ouve a palavra neste instante, sinta-se bem em ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz: quem ouve a palavra de Deus é bem-aventurado. Aleluia, glória a Deus. E quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Aleluia. Essa tarde, minha saudação com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o número 20. Livre de pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz pra vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás sentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estás cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda a sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Deus, aleluia. Neste exato momento, iremos ouvir a palavra de Deus com o irmão Rivaldo. Aleluia. Louvado e agradecido para sempre é o nome do nosso Deus. Essa tarde estamos aqui na rua desse bairro, anunciando o Evangelho do Reino, anunciando Cristo, o Salvador e Consumador da nossa fé. Aqui está o projeto Resgate, um projeto que foi criado no coração de Deus e que veio para te trazer uma palavra de esperança. Quero ler neste momento para nós, aqui no livro de Provérbios, o capítulo 8,
versículo 35 e o 36, que diz: porque o que lhe acha a vida, e alcançará favor do Senhor. Mas o que peca contra mim, violará a sua própria alma. Todos os que lhe aborrecem amam a morte. Prezado, estas palavras foram faladas pelo o sábio Salomão, aqui no capítulo 8 do livro de Provérbios. E ele diz que a sabedoria existe desde a eternidade. E aqui nós podemos ver que Cristo se apresenta, pois aqui ele é a personificação da verdadeira sabedoria. Pois aqui estamos falando dessa sabedoria porque a Bíblia diz que o princípio do temor, que o temor é o princípio da sabedoria. Estamos falando porque tem muitos que confiam na sabedoria humana, mas neste momento queremos falar para você da sabedoria eterna que é Cristo, pois ele se apresenta aqui como a sabedoria. E a Bíblia Sagrada nos fala que há 3 tipos de pecadores. Ele fala que há aqueles que são nécios, ele fala que há aqueles que são os escarnecedores, e ele fala que há aqueles que são loucos. Olha, os nécios, a Bíblia fala que são aqueles que não conhecem a palavra, e ela diz que os escarnecedores são aqueles que conhecem, mas que aborrecem a Deus, aqueles que não obedecem a palavra. E a Bíblia diz também que há os loucos, sabe qual são, companheiro, meu amigo? São aqueles que desprezam a palavra de Deus e buscam somente a riqueza deste mundo. Mas Jesus Cristo, certa vez dizendo, ele falou: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tu tens? Olha, amigo, busque a Deus, porque a palavra de Deus diz que há dias que o homem buscarão a palavra, mas não encontrarão, porque a palavra Deus levará. E neste momento pregamos a palavra de Deus, falamos de salvação, pois aqui a Bíblia falou de salvação, falou de morte e falou de alma. Olha, a tua alma tem sede, pois ela chora e geme com sede de salvação, e Cristo, ele é a salvação para a tua vida. E nós te apresentamos neste momento Jesus Cristo, o Filho de Deus, o único que pode te dar este direito de salvação. E que Deus em Cristo nos abençoe, amém. Isso é o ID que o Senhor nos mandou pregar sua palavra, dizer: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Isso é que nós estamos levando até você, porque nós devemos buscar a cada dia. O profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aleluia. Senhor, irei cantar o hino de número 100. Quem quer ir por Jesus, a nova proclamar, nos atos de aflição, miséria, mal e dor, cristãos anunciai, que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, ó, e de proclamar, que Deus quer derramar o bom Consolador. No mundo de horror, a luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador, o bom Consolador, que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu, ó, e de proclamar, que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador.
vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Louvado seja Deus para sempre. Glória a Deus. Nessa tarde, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela mais uma vez se dispõe a andar pelas ruas de Buriticupu, a anunciar a vontade de Deus nessa tarde, porque nós todos sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que cumpre com as suas promessas. E o motivo de nós andarmos nas ruas, dia após dia, semanas por semanas, anunciando a esse Jesus, que um dia veio a essa terra para morrer por nós, e Ele deixou uma promessa de que um dia voltaria. O motivo de nós fazermos isso todos os dias é porque nós queremos que você também receba essa palavra e vá morar no céu juntamente com a igreja. E o motivo pelo qual a igreja se dispõe é exatamente esse. O texto em que eu li, no capítulo 24 de Mateus, Jesus estava alertando aos seus próprios discípulos a respeito da sua vida. E ele diz uma parábola muito interessante. Ele diz: se um pai de família soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele muito bem saberia se preparar, pois colocaria ferrolhos e trancas nas suas portas. Mas uma coisa é certa: ninguém sabe quando o ladrão ele pode aparecer. E por isso que é necessário que o pai de família esteja preparado para esse tipo de ocasião. Mas o que Jesus queria passar aqui para aquelas pessoas era o seguinte: vigiai, estejam atentos a todo momento, e não se preparem, mas estejam preparados, porque o Filho do Homem há de vir quando vocês menos esperam. E é por isso que a igreja do Senhor nessa tarde anda anunciando que Jesus vai voltar, que o nosso Senhor virá e não tardará. E eu te digo, só vai subir para o céu aquele que foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E eu te digo uma coisa: se você ainda não se encontra nesse estado, entregue a sua vida a Jesus de Nazaré nessa tarde, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer escrever o teu nome no livro da vida. E Jesus, Ele tem salvação. Ele comprou a salvação para dar a todo aquele que nele crê. Basta você reconhecer no seu coração que Jesus é o único que salva, Jesus é o único que batiza, Jesus é o único que cura, e Jesus é o único que pode levar o seu povo para morar no céu. Não há outro nome dado pelos homens a qual nós possamos ser salvos. Somente o nome de Jesus é o único que salva, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glorificado e exaltado para sempre é o santo nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, número 206. Glória a Deus, 206. O clarim já nos alerta, nossos corações desperta, pois a vinda é bem certa de Jesus, de 1000 anjos rodeados, para o crente preparado. Cristo volta coroado, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto, tens o teu perdão bem certo, salvo estás, voz de júbilo ouviremos, pelo céu nós cantaremos, Cristo breve nós veremos, aleluia. Lá nas bodas do Cordeiro sentaremos prazenteiro,
Que gozo verdadeiro com Jesus, pois no céu não há mais pranto, eis que tudo será canto. Cristo vem buscar os santos, aleluia. Ó irmão, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto. Tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Voz de júbilo ouviremos, e no céu nós cantaremos. Cristo breve nós veremos, aleluia. Sim, à mesa sentaremos, e com Cristo cearemos. Quão felizes nós seremos com Jesus, para sempre gozaremos, e com Cristo reinaremos. Sua glória fluiremos, aleluia. Ó irmãos, por Deus liberto, pelo sangue estás coberto. Tens o teu perdão bem certo, salvo estás. Vemos, e no céu nós cantaremos. Cristo em breve nós veremos, aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar nessa tarde os irmãos e os amigos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Eu peço que você se atente um pouco à mensagem, porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então nesse momento possa ficar um pouco mais atento para ouvir a palavra que Deus tem para você nesse momento. Eu irei ler em Mateus capítulo 24, no versículo 36 em diante, que vai dizer assim: quanto ao dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e davam-se em casamento, até que o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. O versículo 42 vai dizer assim: portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora em que virá o Senhor. Esse texto aqui é bastante conhecido entre os leitores da Bíblia, onde Jesus Cristo, enquanto ele se encontrava aqui na terra, ele estava no Monte das Oliveiras, e os seus discípulos chegaram para ele e perguntaram: Senhor, que sinais haverá da sua vinda? Que sinais haverá quando o Senhor está prestes a voltar para nos buscar? E Jesus Cristo começa a citar várias características do que iria acontecer aqui na terra, quando ele estaria perto de voltar para buscar a sua igreja. E dentre essas características, dentre esses fatos, Jesus disse que antes de ele voltar, a terra estaria semelhante aos dias de Noé. E quando nós vamos estudar a Bíblia Sagrada, em Gênesis nós percebemos que os dias de Noé eram dias trabalhosos, tempos difíceis, onde o povo se preocupava com muitas coisas, mas não queriam saber de Deus. Jesus disso fala que eles casavam, se davam em casamento. Jesus fala isso para representar o apego que a raça humana naquela época tinha com os bens materiais e não se importavam com a palavra de Deus. E semelhantemente aos dias de Noé, é os dias em que nós estamos enfrentando hoje, devido a uma pandemia tão grande, onde o povo deveria estar de joelho clamando por Deus. O povo mesmo com tudo isso não quer saber de Deus. O povo de hoje em dia, a raça humana que nós estamos vivendo, tem se apegado com tudo, com os bens materiais, com tudo que o mundo tem para nos oferecer, mas não tem procurado a Cristo, a Deus, o Salvador da sua vida. E Jesus Cristo, ele vai deixar bem claro que semelhante aos dias de Noé, era como vai estar o mundo
quando ele está prestes a vir. E semelhantemente aos dias de Noé, como se encontra o mundo hoje. O mundo está vivendo um esfriamento de amor, o mundo está vivendo tudo de ruim. Tudo isso que tem acontecido no mundo é cumprimento da palavra de Deus, que ele diz que estaria perto para vir buscar a sua igreja. Em 2 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que antes da vinda do Senhor sucederia dias trabalhosos. Esses dias trabalhosos eram dias difíceis. E é assim que se encontra o planeta Terra hoje, em tempos difíceis, onde o amor esfriou, pai matando filho, filho matando pai. É tanta coisa ruim que tem acontecido aqui na Terra, mas tudo isso é cumprimento da palavra do Senhor, porque ele diz que estaria perto para vir buscar a sua igreja. E no versículo 41 ele vai dizer: portanto vigiem, porque você não sabe o dia em que virá o Senhor. Portanto, esteja preparado para quando o Senhor vir, você possa ir de encontro com Ele nos ares. Essa mensagem não é uma mensagem apenas para você que se encontra na sua casa, é para todos nós que se encontramos aqui pregando na rua. Nós, assim como você, devemos estar atento e preparado para quando o Senhor vir, nós possamos ir de encontro com Ele. Por isso, neste momento, aceite a esse Jesus que nós anunciamos, para que quando Ele vir, você possa ir morar no céu junto com Ele. A Bíblia vai nos dizer que os dias de Noé foram dias difíceis, e Noé passou anos anunciando que o dilúvio ia descer, mas um dia a arca foi construída, eles entraram na arca e a porta se fechou. E é do mesmo jeito, nós estamos aqui anunciando a palavra de Deus, mas um dia a porta da graça do Evangelho irá se fechar, e você não irá mais procurar, você não irá mais achar aqui em Buriticupu pessoas anunciando o Evangelho, porque nós estaremos no céu de glória com o nosso Senhor. Então nesse momento esteja preparado, aceite a Jesus enquanto você tem tempo, e não perca a oportunidade de voltar para os pés de Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Amém. Também nessa tarde cumprimentar todos com a paz do Senhor. Queridos ouvintes que se sintam-se bem, privilegiados, por mais uma vez a palavra de Deus está sendo pregada. Número 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem de vir à luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, nos seus braços de amor. Teu amor me concedeu, Jesus, todo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Queres ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu, Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. Vem, Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso para o céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu, Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e
hoje recebeu perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Amor-me, concedeu Jesus, todo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então nos levará. Aleluia, Jesus, amém. Estamos irmãos com a paz do Senhor. Talvez você deve estar se perguntando qual é o motivo da gente estar hoje aqui nas ruas de Buriticupu, pregando o Evangelho, mas é uma ordenança a qual o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. Em Marcos 16:15 diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nosso Senhor Jesus se entregou na cruz, a qual os irmãos me antecederam disse. Aquele amor sacrificial onde Ele morreu por mim e por você. Em João 6:40 diz: pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele creia nele, tenha a vida eterna e eu ressuscite no último dia. Jesus vai voltar para buscar uma igreja santa, uma igreja que não compactua com este mundo. Talvez você tenha se refugiado nas coisas carnais, nas coisas materiais que este mundo pode oferecer. Mas eu quero te dizer que só Jesus pode dar a vida eterna, que só Jesus pode dar a vida que vale a pena, porque este mundo não vale a pena. Mas Jesus, com o seu amor tão grande, se entregou por mim, por você, e o desejo dele é que possamos um dia ser salvos e estar na glória com ele, porque o céu é real, a presença dele é real. Em Salmos 37 diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É só Jesus que liberta, que batiza, que leva para o céu. É só Jesus que realiza sonhos e que pode te dar o real propósito da tua vida, porque o real propósito da vida é que nós sejamos adoradores que adoram o Pai em verdade. Jesus se entregou, mas ele deixou a promessa de que um dia voltaria para nos buscar e assim encontrar com o Senhor nos ares e para sempre cantar Santo, Santo é o Senhor. Que você possa se perguntar qual é o real propósito da sua vida, e eu quero te dizer que Deus, ele escreve vida nova, que Deus dá um futuro que talvez você almeja. Talvez a sua alma está turbulenta, talvez a sua alma está desanimada, mas eu quero te dizer que Deus é a paz. Eu quero te dizer que Deus é alívio necessário. Em Mateus 11:28 diz que ele é o alívio, hein? Aquele que estão cansados e sobrecarregados, que venham até a ele. Amém. Jazia no lago de lama de horror, não tinha esperança em mim, pecador, mas tenho clamado a Jesus, Salvador, pra fora do lago me tirou, Senhor. Do lago horrível Jesus me tirou, sobre a rocha meus pés firmou, um novo canto em mim soou, ao Salvador, aleluia. Agora desejo a Cristo seguir, com todo o meu ser para sempre sentir, pois Ele salvou minha vida de servir, e para seu gozo eu também fluí. No lago horrível Jesus me tirou, sobre a rocha meus pés firmou, um novo canto em mim soou, ao Salvador, aleluia. Somente eu quero
Assim vou andar de valor em valor, na luz gloriosa do Consolador. Do lago horrível Jesus me tirou, sobre a rocha meus pés firmou. Um novo canto em mim soou ao Salvador, aleluia. Para sempre agora eu proclamarei, foi crendo em Cristo que me libertei, e foi no seu sangue que eu me lavei, na rocha eterna mas me firmarei. Do lago horrível Jesus me tirou, sobre a rocha meus pés firmou. Um novo canto em mim zoou ao Salvador, aleluia. Meus amados irmãos, eu também vos saúdo com a paz do Senhor. É um prazer estar nessa tarde falando do amor de Deus para você, falando do Evangelho de Jesus Cristo, da qual Ele um dia morreu na cruz do Calvário, Ele deu a sua vida por cada um de nós, e hoje estamos aqui testificando deste Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele está no céu de glória, e nos ordenou para que pregássemos esse Evangelho. Quero fazer uma leitura da Palavra de Deus, no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 8 em diante. Diz assim a Palavra de Deus: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus queridos ouvintes da Palavra de Deus, a palavra que eu acabei de ler, o texto que eu acabei de ler, fala acerca de Jesus Cristo. Assim, quando Ele pisou na terra, Jesus, Ele veio a essa terra com um propósito esse de morrer na cruz do Calvário, de resgatar um povo perdido, de resgatar um povo que estava condenado ao inferno, um povo que estava condenado a ir para o inferno, que era toda a humanidade. Jesus, Ele veio à terra com esse propósito de morrer na cruz do Calvário, de se entregar-se para as mãos dos homens, para que fosse morto na cruz do Calvário, para nos dar o livramento da condenação eterna. Jesus, Ele abriu essa porta para a humanidade, para que todos possam entrar e poder encontrar a felicidade, para que todos possam entrar e encontrar a verdadeira felicidade, a salvação. E é por meio de Jesus Cristo que entrou no mundo. Foi Jesus Cristo quem abriu essa porta. Foi Jesus que morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, para nos dar a vida, para nos dar a salvação, para hoje podermos ter o direito de o aceitar, para poder hoje ter o direito de o aceitar e poder morar no céu de glória. Foi por meio de Jesus que Ele abriu essa porta, para que todos possam entrar e poder ter uma vida de comunhão com Ele. Foi por meio de Jesus e todos nós possamos aceitar a esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que se entregou por todos nós, e assim possamos nos arrepender-se a Ele, pois Ele foi quem nos deu a vida, foi Ele quem nos deu o direito de viver, e nós temos esse direito de o aceitar, de aceitar a esse Jesus em nossa vida, para que Ele possa transformar e para que Ele possa libertar a nossa vida. E que Deus em Cristo nos abençoe, e que o amor de Deus esteja sobre a vida de cada um de nós, e que você possa aceitar esse Jesus Cristo o quanto antes possível, porque os dias estão se findando e você precisa aceitar a Ele enquanto há tempo, pois é esta palavra que eu deixo ao seu coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aqui vim falar contigo, apenas olhar pra você, seu rosto sofrido, seus olhos refletem tristeza, vermelho de tanto chorar, caminho com esmo na vida, sem saber onde chegar. Fala que eu te escuto, podes contar comigo. Sinceramente eu quero orar por você. Chega de correr perigo, com essa dor no seu peito. Saiba, pra tudo tem jeito, Deus tem solução. Jesus está olhando pra você agora, somente Ele pode mudar tua história, apagar o teu passado. Hoje é seu dia e tudo vai mudar. Teu choro vai ter fim, você pode acreditar. Como chuva de verão, certamente vai passar. E a felicidade, ela vem para ficar. Fala que eu te escuto, podes contar comigo. Sinceramente eu quero orar por você. Chega de correr perigo, com essa dor no seu peito. Saiba pra tudo. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada, Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 68, que diz assim: Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Glória a Jesus. Essa palavra que eu acabei de ler é uma palavra que o apóstolo Pedro dirigiu-se a Jesus depois de Jesus ter feito uma pergunta aos discípulos, pois Jesus, pregando a palavra de Deus, quando ele veio a essa terra, chegou um certo momento da pregação em que a pregação batia de confronto com os ouvintes, batia de confronto com a vontade humana, batia de frente ao pecado humano, e muitos começaram a deixar de andar com Jesus, pararam de andar com Jesus. Jesus se volta aos discípulos, aos 12, e diz também para eles: vocês querem também me abandonar? Vocês querem sair também de perto de mim? E Pedro toma a palavra e responde: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
nesta tarde, com este texto, eu quero aproveitar e dizer para você o que muitos já falaram através desse som. E o que eu quero dizer para você é que Jesus é o único que tem vida eterna para nos dar. Não adianta correr para lado A, para lado B, sem uma direção certa. O correto é você andar nos passos de Jesus. O próprio Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Somente Jesus de Nazaré é que pode te dar salvação, que pode te dar libertação. Ele abençoa a tua vida e te dá certeza de vida eterna. Este mundo gera uma incerteza para o homem. O que nós estamos vivendo é um mundo de incertezas. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente com este planeta Terra. A humanidade vive insegura, a humanidade vive desesperada, sem saber o que fazer. Mas eu tenho uma mensagem para ti nesta tarde. Jesus de Nazaré é a solução para a humanidade. Jesus de Nazaré é a solução para a tua vida, porque Ele pode te assegurar uma esperança eterna, que é o céu de glória. Que Deus nos abençoe. Amém. Saúde a todos, a paz Senhor. Assim novamente. O teu pecado tu queres deixar, o sangue a poder, sim a poder. Queres do mal a vitória ganhar, o sangue tem este poder, a poder. Força e vigor neste sangue de Jesus, a poder sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar, no sangue a poder, sim, a poder. Confie em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder. A poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus. A poder sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar no sangue a poder, sim a poder. Confia em Cristo para te curar. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração, no sangue a poder, sim a poder, mais lealdade e mais consagração. Seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor neste sangue de Jesus, a poder sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue a poder, sim a poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder, a poder sim, força e vigor
neste sangue de Jesus, há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus para sempre. Cumprimento a todos nesta tarde com a paz do Senhor. Deus é grande, Deus é poderoso. Meu querido ouvinte, você é privilegiado porque você está ouvindo a palavra de Deus. Quero eu ler a palavra de Deus. Está em Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Louvado seja o nome do nosso Deus para todo sempre. Meu querido ouvinte, não sei o que você está passando. Talvez você esteja passando por uma dificuldade tremenda. Talvez você esteja passando por momentos muito difíceis, mas você não consegue levar adiante sozinho. Eu quero lhe dizer nesta tarde que Deus tem algo para fazer na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Não adianta você lutar sozinho, porque a sua luta será em vão. Não adianta você tentar resolver tudo sozinho, porque as suas tentativas serão em vão. Você precisa de Deus. Você precisa do amor de Jesus na sua vida. Você precisa fazer algo, porque Deus tem muito para fazer na sua vida. Você precisa dar um passo para Deus. Você precisa reconhecer que precisa de Jesus. O nosso Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, meu querido, deixe de lutar sozinho. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele tudo fará. Amém. Salve os irmãos nessa tarde com a paz do Senhor. E você que está ouvindo essa palavra e medita na letra desse hino nessa tarde, que o Senhor quer falar contigo nessa tarde. Amém. Como está seu coração, meu amigo, meu irmão, que um dia se afastou pra viver na solidão? Deus manda lhe dizer e me faz compreender que você não é feliz assim. Me escute, por favor, a mensagem que o Senhor entregou em minhas mãos como prova de amor. Ele te ama e com você está falando. Ouça ele te chamando: oh, meu filho, vinde a mim. Levante as mãos, eu vou cuidar da vida. Levante do chão, eu vou curar tuas feridas. Eu vou te ajudar e quero te dar um renovo. Eu vou te alegrar e você vai sorrir.
Escuta Ele te chamando, ó meu filho, vinde a mim. Levante as mãos, eu vou cuidar da tua vida. Levante do chão, eu vou curar tuas feridas. Eu vou te ajudar e quero te dar um renovo. Eu vou te alegrar e você vai sorrir de novo. Levante as mãos, eu vou cuidar da tua vida. Levante do chão, eu vou curar tuas feridas. Eu vou te ajudar e quero te dar um renovo. Eu vou te alegrar e você vai sorrir de novo. Eu vou te alegrar e você vai sorrir de novo. Glória a Jesus. Eu desejo cumprimentar os meus queridos irmãos, os ouvintes da Palavra de Deus, com a paz do Senhor. Queria nos apresentar, somos evangélicos da Assembleia de Deus e estamos aqui na tarde desse dia, pregando a Palavra de Deus, falando do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu queria dizer, na tarde deste dia, que tudo que move Deus fazer uma ação boa para com a vida do homem é porque Ele ama o homem. Porque Ele ama o homem de uma forma muito grande, que não tem como explicar. Eu queria fazer a leitura da Palavra de Deus, que se encontra em João 13,16, um versículo bem conhecido da Palavra de Deus, a qual vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais à frente vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Bom, meu querido ouvinte, eu queria chamar a sua atenção, você que está no seu lar, na sua casa, ou até mesmo no seu trabalho. Nós estamos aqui como uma prova de amor de Deus para com o homem. Deus, muitos se perguntam por que esses crentes estão na rua, o que eles estão fazendo aqui. Isto já é uma prova de Deus, que Ele ama tanto o homem, que Ele nos enviou aqui, Ele nos deu uma ordem, e nós estamos cumprindo essa ordem, porque Ele ama o ser humano. E eu queria falar, na tarde desse dia, da importância do ser humano para Deus. Meu querido, o ser humano, ele é tão importante para Deus, a ponto dele ter enviado o seu Filho amado Jesus, com o propósito de tirar o pecado do mundo. Jesus, ele veio com o propósito de arrancar o pecado da vida do homem, de perdoar, porque a palavra de Deus diz que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, ele não tem prazer na morte do homem, do injusto. Não, mas o desejo dele é perdoar os seus pecados. O desejo de Deus é que o homem venha se chegar mais a Ele. E para que isso acontecesse, Ele enviou o seu Filho amado Jesus. Por isso, meu querido amado, ouvinte da palavra de Deus, ouça essa voz que clama. Meu querido, saiba que você é importante para Deus. Por mais que todos te desprezem, por mais que todos digam que você não vale nada, você é importante para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ninguém dar nada, é por você, mas Deus, ele dá, porque Ele nos ama. Porque o prazer dele não é destruir por causa dos nossos pecados, de forma alguma. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, que o homem pecou lá no jardim do Éden, aí veio as consequências, veio a morte. Quando o homem perde a virtude de Deus, Deus, ele cria todo um plano lindo, um plano de salvação, um plano de resgate para a vida do homem. Tudo isso porque Deus, ele ama o ser humano, ele ama a humanidade de uma forma grandiosa. E muitas das vezes
é o ser humano que é negligente e que não para ver o tamanho desse amor. Meu querido, se a gente fosse parar para pensar no amor de Deus, a gente era pessoa melhor, a gente amava mais o nosso irmão, a gente perdoava mais, a gente estava mais próximo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido, por isso não rejeite essa palavra que é poderosa para transformar a vida do homem, essa palavra que é poderosa para resgatar a vida do homem. O plano de Deus é resgatar o homem das garras do pecado, livrar o homem do fogo do inferno. Deus não condena o ser humano por causa dos seus pecados, mas de uma forma diferente. Ele ama o ser humano, porque o ser humano é uma obra-prima das mãos de Deus. O ser humano é uma obra-prima das mãos de Deus. Aí você diz: pregador, e por que é que Deus ama tanto o mundo, o homem, se nós somos pecadores? É porque o ser humano é uma obra-prima das mãos de Deus. Nós fomos feitos, criados para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E que você possa ficar com essa palavra, não rejeite de forma alguma, mas que você possa receber de bom grado. Amém. Te entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo sua culpa, nossa dor. Venha Cristo, te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje queres obter a liberdade, crendo em Cristo, grande Salvador. Glória a Deus, aleluia. Receber no coração a santidade, pelo sangue derramado lá na cruz. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo divinal. Hoje quer desfrutar a paz divina, tendo em Cristo grande Salvador. Quer vir após ao meio Nazareno. Em nome do Senhor, nessa tarde, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Que essa paz que excede todo o entendimento esteja na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa tarde. Glória a Deus. Esse é o projeto Resgate. Resgatando vida para Cristo Jesus. Ô glória! Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sem destino, com o coração ferido, sem amor e sem paz. Era assim que eu andava, dando um passo para frente e 2 passos para trás. A lugar nenhum chegava, porque sozinho eu tentava carregar a minha cruz. Foi quando eu percebi não ia conseguir sem a ajuda de Jesus. Não tente sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Sem a ajuda de Jesus, no lugar não vai sair. Eu tentei sozinho,
amigo, meu Senhor, não tem vida sossegada. Há sempre um motivo para os seus objetivos e não tem nada. Procure entender que a força e o poder está nas mãos de Jeová. Saia desse sofrimento a partir deste momento. Deixa Deus te usar. Não pense sozinho, você não vai conseguir carregar a sua cruz. Tem a cura de Jesus, tudo vai sair. Você sozinho, faz nada bem. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, a vitória eu alcancei. Com Jesus na minha estrada, a história foi mudada, e a vitória eu alcancei. A vitória só no nome de Jesus, esse Jesus que me salvou, que salvou essa igreja e quer salvar você também, amigos. Se você está ouvindo esse louvor, preste bem atenção, querido. Se você às vezes está dando passo errantes, Jesus quer consertar o teu passo. Aleluia. Na rua de Muricupu, nessa tarde, foi pregado o Evangelho como sempre. Essa congregação tem anunciado o Evangelho de Cristo, porque nós sentimos o amor de Deus em nós queremos compartilhar com você. Porque um dia nós também não tínhamos Jesus, mas hoje, pela graça de Jesus, pela graça de Deus, nós fomos alcançados através da fé. Que um dia nós ouvimos essa palavra, que você ouviu nessa tarde, e nós abraçamos, nós recebemos, e que você possa meditar nessa palavra. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Faça esse compromisso com Jesus. Em nome de Jesus eu agradeço. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Ele seja dada toda glória, toda honra, todo perfeito louvor. Meus irmãos, quero agradecer aqui por esse trabalho realizado nessa tarde gloriosa, com o nosso irmão Wagner, nosso presidente de mocidade, a mocidade dessa igreja, Filadélfia, ao nosso pastor Milton, o pastor desta congregação, e a todos os irmãos do Projeto Resgate. Que Deus abençoe ricamente cada um, o nosso irmão Norival, e desejamos aqueles que ouviram a voz do Evangelho sendo pregada, que os seus corações possam refletir naquilo que foi mencionado nessa tarde gloriosa. Eu só tenho em agradecer ao nosso Deus de ter levantado um grupo de irmãos, de irmãs, para fazer esse trabalho. Pois esse trabalho não é fácil. Satanás tem trabalhado, tem investido forte para que venha barrar esse trabalho. Mas eu tenho certeza que o nosso Deus está conosco. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. As investidas de Satanás contra a obra do Senhor tem sido tão grande, mas se o Senhor está conosco, nós estamos de pé, porque o Senhor nos dá a sua graça, a sua fortaleza, e nós estamos aqui levando a mensagem
a mensagem que transforma a vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer a todos os irmãos, a mocidade aqui da Filadélfia que nos acompanhou, aqueles que querem nos ajudar nessa obra, nós estamos aqui, irmãos, possamos nos adicionar estes irmãos aqui no projeto. Nos ajude, porque a obra do Senhor precisa de companheiros para poder levar a mensagem da salvação. A salvação o Senhor tem nos otorgado, o Senhor tem nos dado, o Senhor tem levantado homens e mulheres para poder a cada dia andar pregando a palavra de Deus. Por isso eu agradeço ao nosso Deus, em nome de Jesus. Próximo domingo estaremos ali na Nova Galileia, é logo aqui, no final da rua. E nós estaremos ali com o pastor Joênis, pregando a palavra do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar todos os irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos fazer uma corrente forte, para que o nome de Jesus seja glorificado. Aleluia. Mão ali, mão, chega mais aqui. Toda essa igreja, todos os irmãos, façam uma corrente para que o nome de Jesus seja glorificado. Fazer uma corrente para nós podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Essa obra não pode parar. Essa obra vai continuar de pé, porque aquele que está conosco, aquele que nos levantou, Ele é poderoso para continuar até o final da nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Pegue na mão do seu irmão aí, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, eu senti de Deus para fazer esse trabalho. De terminar com chave de ouro, fazendo uma corrente, para que o nosso Deus continue sendo glorificado. Esse trabalho aqui não é um trabalho feito por mão de homem. O Senhor nos levantou para fazer essa obra. E o nome do Senhor Jesus, Ele é quem tem que ser glorificado. Aqui não tem o maior nem o menor, porque todos que estamos aqui é para a glória do nome do Senhor Jesus. O nome que é invocado aqui é o nome do nosso Deus. Bendito e eterno Deus Pai. Aleluia, Deus. Deus de maravilha, Deus de poder, Deus, Tu és honrado, Tu és glorificado nessa tarde. Tu és, meu querido, enaltecido aqui nessa tarde gloriosa. Oh Deus, continue levantando homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, capacitando a todos, oh Senhor, para invadir, Senhor, os arsenais de Satanás, para quebrar as correntes satânicas, porque o Teu poder, o poder do Evangelho, ele tem poder para quebrar todas as correntes do pecado. Oh Jesus, nós Te glorificamos em o nome do Senhor, da liberdade, ao Teu nome ser glorificado na cidade de Buriticupu. Oh meu Deus, levanta-o e derrama da Tua graça. Nós Te louvamos, nós Te engrandecemos em nome do Senhor. Amém, Jesus. Eu não sabia por quê. Não tá vendo minha cabeça não, meu irmão.